Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem? Cavalo aqui com vocês mais uma vez. Queria saber se vocês conhecem uma HQ que mistura cultura ocidental e oriental. Eu estou falando de Ronin, de Frank Miller, onde um Ronin, que é um samurai sem mestre, vem parar num futuro distópico. E aí, se interessou? Eu vou contar tudo pra você sobre essa HQ que revolucionou o modo de narrativa aí e revolucionou a indústria dos quadrinhos. Mas primeiro, deixa o seu like, faz a sua inscrição, lembrando da importância disso. O seu like faz com que meu vídeo seja mais visualizado e sua inscrição faz com que eu tenha mais motivação para trazer cada vez mais conteúdo para vocês sobre a cultura pop e sobre as HQs. Então eu agradeço e sem mais demoras, solta aí a vinheta. Cavalo Geek. Hey! Ronin é uma história em quadrinhos escrita pelo aclamado artista Frank Miller em 1983. Ela foi lançada em 6 edições. A HQ é considerada uma obra importante na indústria dos quadrinhos, por essa fusão que ele fez entre a cultura oriental e ocidental. E também ela mostra muito sobre a dualidade humana e a busca por redenção. Com sua narrativa complexa e também elementos de ficção científica e da mitologia japonesa, Ronin foi uma das primeiras HQs a trazer uma nova técnica para a indústria dos quadrinhos. Ela trouxe um novo olhar para as histórias em quadrinhos, o que influenciou posteriormente muitas outras obras. A obra é um exemplo do talento de Frank Miller como escritor e ilustrador, e essa obra ajudou a posicionar Frank Miller como um dos grandes nomes da indústria dos quadrinhos. A história de Ronin se passa num futuro distópico, na cidade de Nova York, onde uma corporação chamada Aquarius controla tudo ali, desde a polícia até a mídia. E o personagem principal é um samurai sem mestre, que é um Ronin. E ele vem para esse futuro distópico lá do século XIII. A missão do Ronin é matar o demônio Agathe, que agora, nesse futuro distópico, habita o corpo de um homem chamado Virgo. Ronin, sem ter memória nenhum do seu passado, ele encontra perdido aí nesse futuro distópico, tendo de lidar com muitos perigos impostos pela corporação Aquarius e seus capangas. Ele se une nessa HQ com personagens diversos. Inclusive, ele passa a lutar ao lado de uma artista de rua, um estudante de artes e um cientista louco. Tudo para acabar com o controle da Aquarius e derrotar o demônio Agathe. Ao longo da sua narrativa, Miller explora diversos temas, entre eles a busca pela identidade, a relação entre passado e presente, o poder corrupto das grandes corporações e também a dualidade entre o bem e o mal. A narrativa ela é repleta de reviravoltas, com várias tramas paralelas que vão acontecendo e vão se entrelaçando para finalmente convergirem em um final extremamente emocionante. E entre os personagens principais, é claro, destaca-se o Ronin, que ele é ali descrito como o guerreiro solitário, que está lutando em busca do seu propósito e também da sua identidade. Também vale uma atenção para a artista de rua, a Cassie McKinney, que é forte e independente e está buscando lutar contra a opressão e em busca da verdade. Ronin tem um estilo visual único, afinal ele combina coisas da estética dos mangás japoneses com a influência dos quadrinhos de super-heróis americanos. E Ronin é considerada uma obra revolucionária no mundo dos quadrinhos pela sua abordagem da narrativa, que é inovadora e sua grande influência na cultura pop. A história de Ronin se passa num futuro próximo distópico, porém ela não se concentra em um período histórico, mas vale a pena se notar ao fato de que a HQ foi escrita nos anos 80, época onde o mundo especulava muito sobre o futuro e as tecnologias, e também estava passando por conflitos mundiais como a Guerra Fria. Estas questões e preocupações elas são obviamente refletidas nas histórias de Ronin, que acaba explorando temas como a natureza da consciência, a relação entre homem e máquina e a busca pelo poder em um mundo em crise. A narrativa de Ronin ela é complexa e não linear, com várias camadas de história acontecendo simultaneamente, com vários flashbacks e flash forwards. E a história é contada através de visões e sonhos dos personagens. Isso permite que a trama seja contada de uma forma mais rica e detalhada,
de uma forma profunda que não seria capaz, né, de atingir essa profundidade em uma narrativa linear convencional mais simples. A não linearidade da narrativa também cria uma sensação de mistério no leitor, que tem que juntar os quebra-cabeças para entender completamente a narrativa. E isso é muito interessante, porque isso faz com que o leitor se mantenha extremamente envolvido com a história, conforme os eventos vão acontecendo e são gradualmente revelados aí os mistérios. Outro ponto forte da narrativa de Ronin é como ela usa os elementos da ficção científica e também da cultura japonesa para contar a sua história. Uma vez que esses dois gêneros aparentemente díspares criam uma narrativa única e interessante que mistura elementos de tradição e futuro. No geral, a narrativa não linear de Ronin é uma das características mais marcantes da história, ajudando a criar uma história extremamente rica e envolvente que continua influenciando quadrinhos até hoje, por ser realmente uma narrativa impressionante. A HQ Ronin apresenta vários personagens extremamente interessantes e complexos. O destaque fica, obviamente, para o Ronin, lembrando que o Ronin é um samurai sem mestre, que na HQ ele é apenas chamado de R. Ele é um personagem misterioso e pouco falante. Ele carrega uma dor profunda em si mesmo e um ressentimento muito grande com ele mesmo e com o mundo. À medida que a história avança, vamos conhecendo um pouco mais sobre a sua trajetória e os reais motivos para ele buscar vingança contra o antagonista, o demônio Agat. Agat, por sua vez, é o vilão da história. É um ser extremamente poderoso que manipula as pessoas, tudo em busca de poder e imortalidade. Ele é um personagem ambíguo, porque apesar de sua crueldade, ele tem suas motivações e complexidade. Outros personagens também têm destaque na história, como a própria Case McKenna, que tem a sua vida completamente transformada depois de conhecer o Ronin, e ela se envolve diretamente na luta do Ronin contra o Agat. Além disso, há personagens secundários também muito interessantes, como o Ninja Momoko, e também o cientista maluco, o Peter McKinnon. A história apresenta um forte desenvolvimento dos seus personagens, principalmente de R, o Ronin, que ele passa por uma jornada de autoconhecimento e busca por redenção. Os personagens eles são apresentados de uma forma bem complexa e não há uma clara distinção entre bem e o mal, o que torna a história mais realista e muito intrigante. A arte de Frank Miller em Ronin é considerada inovadora e foi um marco para a época em que foi lançada. Miller utiliza uma técnica de linhas fortes e sombreamento para criar um visual único, altamente expressivo. A história de Ronin se passa em dois cenários, né? Um no Japão feudal e outro nesse futuro distópico. E Miller utiliza elementos visuais tanto para conectar quanto para diferenciar e para conectar esses mundos. A utilização de sombras e luzes é um destaque e acaba criando aí um clima sombrio e misterioso ao longo da narrativa. Além disso, as cenas de ação são dinâmicas e impactantes, o que mostra a grande habilidade de Frank Miller em contar histórias visuais. Em Ronin, Frank Miller faz o uso de vários elementos simbólicos para construir uma narrativa rica em significado, e uma das suas principais escolhas é o samurai, né? No caso Ronin, né? Que é o samurai sem mestre. Afinal, o samurai ele representa um ideal de honra, coragem e disciplina, além de estar ligado à cultura e à tradição japonesa. Ao colocar o Ronin em uma trama futurística e tecnológica, Frank Miller consegue criar um contraste entre tradição e modernidade. E isso ajuda a destacar os conflitos presentes na narrativa. Outro elemento simbólico extremamente importante em Ronin é a presença constante das borboletas. As borboletas que estão associadas à transformação, à renovação e à liberdade. Na história, elas aparecem como um símbolo da jornada de autodescoberta e de renascimento do Ronin, o nosso personagem principal. A escolha do ambiente futurístico em si também tem muito significado. Afinal, Frank Miller, ao botar esse futuro distópico, ele acaba falando sobre as consequências do avanço desenfreado das tecnologias e do capitalismo. A cidade de Nova York, retratada em Ronin, é um lugar perigoso e caótico, onde violência e corrupções são normal. Nesse ponto, a história também é uma crítica social. Além desses elementos, há ainda outras simbologias presentes em Ronin, como por exemplo a cor vermelha, que foi utilizada em Agat para representar a sua obsessão pelo poder.
e também a utilização de espelhos para representar a dualidade presente nos personagens. Esses elementos simbólicos todos ajudam a enriquecer a narrativa e também a tornar a história de Ronin muito mais fascinante e também complexa. Ronin teve um impacto significante na indústria dos quadrinhos na época de 80, devido à introdução de sua narrativa com elementos que misturavam gêneros, no caso, samurai e ficção científica, e também essa narrativa não linear. E a abordagem adulta de temas como violência e sexualidade. A influência da HQ Ronin pode ser sentida dentro de outras obras de próprio Frank Miller, como por exemplo Batman, o Cavaleiro das Trevas ou Sin City, mas também influenciou outros artistas, como por exemplo o próprio Alan Moore ao escrever Watchmen, que também usa esses elementos de narrativas mais complexas e esses temas mais maduros, mais adultos. A obra Ronin foi muito importante para abrir esse espaço para a publicação de histórias mais complexas e maduras, porque a indústria nessa época estava muito voltada a fazer quadrinhos para um público juvenil. Em suma, Ronin foi uma obra de arte inovadora, que moldou a forma como as HQs eram concebidas, como elas eram escritas e também como elas eram percebidas, e acabou aí influenciando não só as outras HQs de Frank Miller, como a de outros grandes artistas. Em suma, a leitura de Ronin é obrigatória para qualquer fã de quadrinho, que busca uma experiência de leitura que desafia a convenção de gênero. Esta obra definitivamente elevou o patamar dos quadrinhos quanto à forma de arte e teve um impacto significativo na indústria. É uma obra essencial para qualquer amante de quadrinhos que deseja expandir os seus horizontes e explorar novas fronteiras na arte sequencial. Essa é a minha resenha sobre Ronin. E aí, comenta pra mim, você gostou dessa HQ? Você já leu? Fala pra mim o que você acha dessa mistura de gêneros. Deixa aí nos comentários, eu quero ver a sua opinião. E não se esquece, deixa o seu like e também a sua inscrição no canal. É muito importante para mim continuar trazendo cada vez mais conteúdos da cultura pop e sobre esses grandes quadrinhos, essas grandes obras da Dona Arte. Eu agradeço muito a todos vocês que ficaram até aqui e um grande abraço do Cavalo.